Fui babaca por terminar com meu namorado por achar que... Esta é a história. Não fazia muito tempo que havíamos começado a namorar, eu 21 e ele 22. Nós conhecemos através do Instagram, e desde então da primeira troca de mensagens começamos a conversar com muita frequência. No início adiamos um pouco o nosso primeiro encontro por causa do meu trabalho, onde minhas folgas são sempre incertas e o fato de que estava esperando o contra-cheque cair na conta. A família dele sempre foi muito liberal em relação aos namoros dele, porém a minha já é um pouco mais rígida em comparação. Antes de irmos nos encontrar, ele havia cogitado a possibilidade do encontro ser na casa dele, porém eu não estava pronta para conhecer a família dele ainda por achar que estava tudo muito cedo, com apenas 2 semanas. Mas de todas as opções que eu dei, como bosques, praças e lugares abertos, ele optou pelo shopping da cidade. E por mim tudo bem. Mas aí que as coisas começaram a desandar um pouco. Já havia comentado com ele sobre o fato de não querer conhecer ninguém da família dele, pois para mim isso somente quando estamos com um vínculo maior. Mas como a vida é uma caixinha de surpresas, no nosso primeiro encontro quando fomos nos conhecer, os pais dele estavam junto, me deixando totalmente surpresa já que havíamos comentado sobre essa questão. Enfim, deixei passar o incidente, e fomos assistir um filme no cinema. Passou uma semana, e após eu chegar do trabalho fui conversar com ele sobre um possível lugar para irmos nesse final de semana. Um lugar que eu gostava bastante de passar as tardes, que era o bosque, mas toda vez ele negava e informava que era melhor irmos para a casa dele, e eu não entendi. E como eu desejo muito ver ele, pois afinal de contas eu passava a semana toda trabalhando, e a casa dele era muito longe da minha, uns 5 quilômetros de Uber. Decidi ceder e fazer novamente outra coisa que havia dito para ele que não queria de imediato. Fui até a casa dele, conversei com os pais dele. Isso já ia fazer umas 3 semanas, e eu fiquei hiper mega desconfortável. Mas sempre que eu tentava chamar ele nem que fosse para ir a uma sorveteria, ele se negava. Acabou que eu conversei com ele que na última semana eu não iria conseguir vê-lo, pois queria economizar dinheiro, já que estava gastando bastante indo e voltando da casa dele. Porém chamei ele para ir até o bosque ficar comigo, mas novamente ele se recusou. No outro dia, ele veio falar para mim que os pais dele tinham dito que se eu estava sem dinheiro eles poderiam vir me buscar. E nessa parte eu achei que as coisas saíram dos trilhos, pois foi aí que eu descobri que qualquer coisa que eu falava para ele, desde de problemas pessoais a coisas normais, ele comentava com os pais dele. E eu me senti extremamente exposta, chegando a não me sentir mais confortável com a situação, então decidi terminar o namoro. Não foi um rompimento amigável, foi um dos mais caóticos. Depois de 1 hora do ocorrido, a mãe dele liga para mim, porém eu ignoro, vou até o bate-papo dele e peço para ele não envolver mais os pais dele. E se ele quisesse conversar que fossemos nós dois, mas para minha surpresa quem responde é a mãe dele em áudio. Nesse momento eu desliguei o celular e fui dormir, pois parecia que eu estava tendo um relacionamento com os pais dele ao invés de ser com ele. Além de tudo isso, quando eu chegava do trabalho, eu sentia que ele queria meio que esfregar na minha cara o quanto a vida dele sendo sustentado pelos pais era boa, 22 anos, e o quanto o fato de eu ter que trabalhar para poder me sustentar era chato, fazendo assim os assuntos girarem em torno dele. Então eu não sei, fui babaca por terminar com ele?